Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Devido ao fato de nós, por alguns inconvenientes, não podermos nos encontrarmos para fazer as aulas da integração e discipulado, eu vou iniciar hoje algumas aulas que é importante, é fundamental para aquelas pessoas que vão descer as águas, aquelas pessoas que estão chegando na igreja ou que são mesmo criados no Evangelho, mas há um desejo no seu coração de ser batizado em águas, tá? Então, essa aula é muito importante. Pela nossa norma da igreja, ninguém poderia passar ou ser batizado em águas sem antes passar pela experiência dessas aulas. Creio que essa aula ela vai ser fundamental e importante para a sua vida. Espero que você realmente aproveite essas aulas, preste muita atenção, apesar de ser um vídeo, mas essa aula tem um caráter forte, espiritualmente forte. É imprescindível a atenção e realmente a dedicação. Então, nessas aulas eu peço para você que se desligue de qualquer coisa, sabe? De qualquer pensamento que não está de acordo com esse presente momento. A aula agora a aula, nesse momento, visa uma integração espiritual, onde nós estamos aqui espiritualmente com uma responsabilidade grande. Por outro lado, o aluno ele tem que ter a responsabilidade também espiritual, que nesse momento Deus está nos usando para ministrar a aula ao seu coração. Então, fique muito atento, preste atenção, anote, se puder ficar com o caderno, é bom, tá? Anotar os versículos, a, anotar também as perguntas, para que quando nós viemos nos encontrar, você poder te sanar essas perguntas, bem? A nossa aula de hoje começa o início de uma série de 13 aulas, tá? A aula de hoje é conhecendo a salvação. A aula é para todas que, como já falamos, que são candidatos ao batismo e aquelas pessoas que são novas convertidas. Considere como um mini curso básico de teologia. Teologia, um curso básico de aprendizagem das escrituras e das coisas que são concernentes a Deus. Bom, salvação, conhecendo a salvação. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, entregar esse momento a Deus e em seguida nós estaremos aí então lendo as escrituras. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, eu como professor, Pai, com essa responsabilidade que o Senhor tem me dado, Senhor, a qual é ensinar, ser um professor para essa classe de pessoas tão nobres, meu Pai amado, que tem na sua igreja, são novos convertidos e também são pessoas que foram criadas na igreja e que precisam e sentem no coração o desejo de ser batizado em água. Por isso, ó Deus, seja comigo em nome do Senhor Jesus Cristo, com cada aluno que vão receber essas instruções, essas aulas. Pai, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente trabalhe agora, nesse momento, na minha vida, que eu venha realmente ser iluminado pela Tua Palavra e que essa iluminação alcance, que o Teu Espírito alcance a vida de cada um dos nossos alunos, daqueles que ouvirão essa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu já coloco todos em Tuas mãos, além de mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei o nome dessa aula, como é o nome dessa aula? Conhecendo a salvação. Nós vamos aqui no textuário da Bíblia, onde vai falar mais precisamente sobre esse assunto. Vamos lá, João 3, no capítulo 16, que diz assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, o Senhor nosso Deus elaborou um grande plano, é um plano da salvação.
Na verdade, todos nós que fomos alcançados, né, pela graça do Senhor Jesus, fazemos parte da igreja, estamos conectados com Deus, nós já somos salvos em Cristo Jesus. E não há nada mais importante, ponha isso no seu coração, não há nada mais importante nessa vida do que a nossa salvação. Essa aula visa você reconhecer a importância da salvação. Se você sair dessa ministração da mesma forma, a aula não teve o seu efeito. O mais importante de tudo é a salvação. Jesus Cristo, certa vez, ele ensinando, ele falou assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Quantas pessoas pelo mundo são ricas, são famosas? Quantas pessoas pelo mundo, e dentre essas muitas que estavam na igreja, pertenciam, né, ao corpo de Cristo, e se desviaram visando fama, dinheiro e glória, e conseguiram. Mas perderam o mais importante de tudo na vida dela: a salvação. Não há nada mais importante do que a salvação. E a salvação, de forma nenhuma, uma pessoa ela pode comprar por suas posses. O Salmo 49, que trata acerca da salvação, ele vai tratar desse tema. Veja o que diz o Salmo 49. Ouvi isto, todos vós povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, que é humildes, que é grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na sua multidão de riquezas, nenhum deles pode, de algum modo, remir o seu irmão, ou dar resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos esgotariam antes. Tampouco viverá para sempre o homem, ou deixará de ver a corrupção. Você vê que aqui nesse versículo 7 vai dizer assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a alma do seu irmão. Aí no versículo 8 vai dizer: porque é caríssima. A alma do ser humano é caríssima. É por isso que nós vemos lá no texto, né, de João, capítulo 3, versículo 16, onde Jesus Cristo vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há nada que o homem possa fazer que ele possa comprar a sua alma, comprar a sua salvação. Nada, não existe, não tem. A alma do ser humano não tem valor. A alma do ser humano, é tão valiosa e foi dada por Deus, que é impossível alguém dar o preço do resgate da alma do ser humano, porque não tem preço. Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o nosso Deus vai mostrar ali, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar ali, que o único preço ali, quem podia pagar era o próprio Deus. É por isso que ele enviou Jesus Cristo, né, para salvar o mundo. Ele doou a sua vida em resgate de muitos, ou em resgate de todos aqueles que realmente desejam, né,
se reconciliar com Deus e ter a salvação. Não havia outro meio do homem se reconciliar com Deus, né? Só através desse sacrifício de Jesus Cristo ali no Calvário. Ele se doou pela nossa alma, porque pelos nossos pecados, nós vamos ver que, como diz lá em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os seres humanos todos estão em pecado. É impossível uma pessoa se libertar dos pecados sem Cristo. E uma pessoa, ela só pode ser salva se ela for realmente liberta, livre dos pecados, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por si mesma, a pessoa não pode se salvar. Agora, imagina, que coisa maravilhosa que Deus fez. Essa atitude, nós vemos que foi por amor, como diz a palavra de Deus, como nós, né, lemos anteriormente. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar. Então, Cristo, ele não veio condenar. Cristo, ele veio salvar. A salvação de Jesus Cristo, ela compreende uma abrangência plena. Por que eu digo plena? Porque, na verdade, a morte de Jesus Cristo, ou a sua entrega ali no Calvário pelo mundo, ela vem com diversas aplicações. Ela sana completamente a necessidade, né, do preço do resgate, e ela atua profundamente na libertação do homem. E quando a gente está falando da salvação do homem, isso é muito profundo, porque a gente não vai tratar somente da salvação da alma do homem, mas a salvação de uma forma completa, porque antes mesmo do homem ele ser salvo espiritualmente, ele é salvo também na sua vida de uma forma plena. Como assim? Você vê que muitas pessoas, antes de conhecer a Cristo, ela estava presa, por exemplo, nas drogas, nos crimes. E essas pessoas foram salvas. Salvas do quê? Salvas das drogas, salvas do crime. Se essas pessoas continuassem e não tivessem conhecido Jesus, muitas dessas pessoas teriam morrido de overdose. Outros teriam morrido, né, por policiais. Quantas pessoas foram salvas da depressão? Quantas pessoas foram salvas da sua maneira de viver? Quantas pessoas que viviam praticando crimes como roubo, furtos e tantas outras coisas mais? E essas pessoas foram alcançadas. É claro que a salvação em Cristo Jesus, ela abrange todos, independentemente do pecado, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que nunca se envolveram com crime, né? Nunca se envolveram com coisa errada, nunca foi uma pessoa que vivesse, vamos dizer assim, na criminalidade ou praticando algo à margem da sociedade. Eu, por exemplo, sou o tipo da pessoa que eu não conheci, graças a Deus. Nunca fui dada à perversão sexual, nunca fui uma pessoa pervertida, no caso. Nunca me envolvi com crime, com coisas erradas, graças a Deus. Mas, obviamente, eu senti essa necessidade. Eu não pensava em salvação, mas eu senti essa necessidade de ter um contato com Deus, de ter uma aliança com Deus. E aí Deus trabalha de diversas formas na nossa vida para que nós venhamos, né, sentir falta dele e estar conectado com ele. Eu fui chamado por Deus, eu estava no mundo, já se fazem mais 22 anos que eu me converti em 2001, janeiro de 2001, fiz 22 anos agora, 2023. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Certamente eu não me arrependo de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? Sou grato a Deus pela salvação que Ele me deu de ser o homem que eu sou hoje, porque verdadeiramente eu acredito que a pessoa, quando ela se converte ao Evangelho, ela tem a oportunidade de ser um homem de verdade, de ser uma mulher de verdade, sabe? Porque a sociedade ela tem convertido,
ela tem mexido na natureza do homem e da mulher. E nós e as pessoas do mundo, elas não conseguem ser verdadeiramente um homem e uma mulher, conforme, né, foi instituído, né, conforme Deus trouxe à existência. Não, o homem está corrompido. Então, é um privilégio muito grande mesmo para nós que alcançamos a salvação. Somos salvos e nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão dessa salvação. E Davi, ele entendia perfeitamente a importância da salvação na vida dele. Davi era o tipo da pessoa que ele não abria mão, de forma nenhuma, da sua salvação. Veja o que ele vai dizer no Salmo 51, no versículo de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da salvação. Esse Salmo 51 é um salmo muito emblemático. Davi havia pecado, havia entrado, né, tinha cometido adultério e também um suicídio ou homicídio. Suicídio não, homicídio. Ele tinha matado ou mandado matar um homem. E ele ficou com a esposa desse homem, né? No caso, a gente está falando do soldado Urias, que ele mandou matar, e também a mulher de Urias, ele possuiu, Batseba. Mas Deus chama, né, o profeta Natan e manda repreender Davi. Davi havia cometido um pecado de morte. Era para Davi morrer, para ele ser morto. Mas Deus não tirou da vida de Davi e ele repreendeu Davi pelo que Davi fez. E Davi se arrependeu profundamente do pecado que havia cometido. E aqui ele vai falar dessa salvação. Torna-me dar a alegria da salvação. Porque ele sentiu uma profunda remoção, uma profunda tristeza, um profundo arrependimento pelos pecados que ele havia cometido. Sentiu profundo arrependimento. Agora, o interessante, você por ser salvo, você por fazer parte do corpo de Cristo, nem por isso você vai ser uma pessoa perfeita. Haverá momentos que você poderá cometer algum tipo de pecado. Mas entenda uma coisa, independente do pecado que você, porventura, Deus quer que você nunca peque. Eu não quero pecar. O verdadeiro cristão não quer pecar. Mas acontece. Às vezes nós pecamos por atos, por pensamentos, sabe? Agora, diante do pecado que você venha cometer, não é por isso que você perdeu a sua salvação. Faça que nem Davi. Esse Salmo 51, depois leia em sua casa, é um salmo que ele ora, porque ele cometeu um pecado. Ele pede perdão porque ele sabe que Deus é misericordioso para perdoar. Ele pede a purificação porque ele fala, purifica-me com o ísopo, e ficarei puro. Para que ele pudesse, sabe, transmitir aos transgressores a palavra de Deus. É interessante isso. Ele tinha acabado de cometer um pecado, transgrediu a palavra de Deus, mas ele reconhece o seu pecado e pede a Deus para purificar ele, para purificá-lo e para ele continuar a dar a alegria da salvação, para que ele possa pregar de novo, que Deus mostrasse para ele que era com ele. Eu tenho certeza, Urias foi a pessoa que infelizmente ele mandou matar, mas eu tenho certeza absoluta que Urias era um servo de Deus, um homem temente a Deus, e que Urias, ele foi morto sim, mas morreu somente o corpo físico. Somente o corpo físico, porque Urias, ele era salvo, e ele foi recebido por Deus, e ele foi direto para o paraíso. Ele saiu de uma vida
aqui terrena, que era uma vida de aflição, porque mesmo que todo mundo passa por aflição. Você pode ter o dinheiro que for, mas vai chegar um momento que tu vai passar por aflição. A vida não é 100% boa, maravilhosa. Tem momentos difíceis na nossa vida, momentos de desemprego, momentos de problema na saúde. Quantas pessoas estão enfrentando um câncer? Quantas pessoas estão com problema emocional? E vai um problema, e passa, e vem o outro. Mas sabe, a verdadeira vida que Deus nos promete, de paz, de gozo e felicidade, é uma vida que transcende essa vida agora. Ou seja, estamos falando então da salvação. Vamos lá agora em Apocalipse, no capítulo 21, que eu vou mostrar as promessas de Deus quanto à vida que é nos prometida e que pode acontecer, né, a qualquer momento, porque desde o momento que nós saímos desse plano material, entramos no plano espiritual, nós já saímos para uma fase maravilhosa em nossas vidas, de paz, de alegria. Claro que a gente não vai, nem pode fazer isso. Então eu vou passar dessa vida, quero passar dessa vida o quanto antes para outra. Não é bem assim. A gente tem que valorizar a vida, a gente tem que valorizar o projeto que Deus para nós. A gente tem almas para ser alcançadas, a gente tem que espalhar alegria, paz, salvar pessoas, muitas coisas. Antes de nós partirmos para morar com o nosso Deus, nós temos que vivenciar nesse plano terreno. Vamos lá no que diz o Apocalipse, no capítulo 21, versículo de 1 a 4, que diz assim, olha: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz que do céu dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem temor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você vê? Não haverá mais dor, tristeza. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. É o próprio Deus falando que Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, mesmo nós aqui na face da terra, nós passaremos por dificuldades, muitas situações angustiantes que muitas vezes só nós sabemos, que nos leva à tristeza, nos leva a sentir, nos leva ao choro, às lágrimas. Essa é a realidade. Mas, como diz a palavra de Deus, como nos mostra a palavra de Deus, nós temos que nos reconfortar. A palavra de Deus é uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de amor, que nós devemos colocar em nossos corações. Então, faça valer a salvação na sua vida. Se alegre com a salvação. Por mais que você esteja em uma situação difícil, pense: o que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na minha vida? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde vemos aí a teologia da prosperidade. O que significa essa teologia da prosperidade? Significa que as pessoas, que essa corrente teológica, ela prioriza a prioridade das finanças, da prosperidade na vida das pessoas. A grande manchete, o grande chamado é: venha que você vai ser próspero, venha que você vai ter vitória,
venha que você vai alcançar suas bênçãos, venha que você vai ter o seu caso, a sua casa própria, que você vai alcançar aí os seus objetivos materiais. Quanto a isso, essa teologia, segundo que é melhor, a teologia da prosperidade, essa corrente teológica, ela contraria e afronta muitas vezes a palavra de Deus. Ou seja, ela não só contraria, mas ela também é uma afronta aos ensinos do mestre. Veja, ou nós seguimos o ensino do mestre, ou não tem outro caminho. Aqueles que são chamados para transmitir e ensinar a palavra de Deus tem que ter muito temor quanto a isso. Eu não posso colocar na vida das pessoas essa questão da prioridade da sua prosperidade. A maior prosperidade que nós aqui na Terra devemos ter primeiro é a prosperidade espiritual. Segundo, prosperidade moral e ética. Terceiro, prosperidade familiar. Aí tudo isso aí vai acarretar, obviamente, numa prosperidade também material. Por que não? Claro que sim. Conheço inúmeras pessoas lá fora, né? Que, por exemplo, até mendigos, temos histórias assim, e que quando se converteu ao Evangelho, essas pessoas passou a prosperar, obviamente. Uma pessoa, muitas vezes, por exemplo, que ela é muito trabalhadora, mas ela é viciada em cocaína, o que acontece com o dinheiro dessa pessoa? Essa pessoa vai prosperar de forma nenhuma, porque o dinheiro dela vai para as drogas. Mas tão logo essas pessoas se convertem, essas pessoas ela abandonam o vício, se tornam uma pessoa consciente, e ao invés dela estragar com o seu salário, ela faz aquele salário render e muitas vezes até se tornar uma pessoa próspera, abrir seu negócio, aquela coisa, essas coisas assim. Mas a prosperidade principal é a prosperidade espiritual, que ela pode abranger também a prosperidade, no caso, material. Mateus, no capítulo de número 6, quantas coisas que nós acabamos de mencionar quanto à prosperidade. Olha o que diz Mateus no capítulo 6, versículo 19. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso galardão, o vosso coração. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui, conforme disse a palavra de Deus, né? Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus. Aí você vê no versículo 33 que ele vai falar, vou repetir como está escrito aqui, onde ele vai falar assim: buscai primeiro o reino de Deus. É buscar primeiro a riqueza, não é buscar primeiro as coisas desse mundo, não, porque o reino de Deus não é desse mundo. Buscai primeiro o reino de Deus. Se é buscar primeiro o reino de Deus, a prioridade na pregação e nas ministrações da palavra é justamente você falar das coisas de Deus. É você buscar uma prioridade na vida das pessoas, no caso espiritual. Problemas às partes, problemas de finanças, saber lidar, gerenciar, tudo isso aí deve ser tratado. Agora, a teologia da prosperidade leva as pessoas a ir para a igreja focando esse objetivo,
que é prosperar na vida material. Mas nós, principalmente a Assembleia de Deus, o foco dela já muda completamente. O nosso foco principal é levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Deus, a se apegar à salvação, a juntar tesouros nos céus e não tesouros na terra. Eu não sou contra a prosperidade, muito pelo contrário. Eu trabalho para ser próspero. E o meu sonho é poder ajudar também outras pessoas a conseguir ser próspera. Isso aí, com certeza, isso é importante. Por que não pensar na prosperidade da pessoa? Em dar um bom-estar para aquela pessoa? Com certeza, se a nossa sociedade, se nós temos condição de prosperar materialmente, também podemos fazer. Mas a prioridade é a prosperidade espiritual. Essa é a nossa prioridade. Infelizmente, há muitas pessoas, como disse o apóstolo Paulo, e vamos lá para a gente basear esse ensino que eu vou trazer agora. Então, 1 Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo de número 7, vai dizer assim, porque nada trouxemos a este mundo, e é manifesto que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa fé, toma posse da vida eterna, para que também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Interessante você ver aqui o que o apóstolo vai falar. Toma posse da vida eterna, ou toma posse da salvação. É possível a gente perder a salvação? O que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, capítulo 5, versículo 10, que nós acabamos de ler. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. O apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando que muitas pessoas, sim, eram salvas, mas perderam a salvação por causa da cobiça ao dinheiro. E muitas dessas transpassaram a si mesma com muitas dores. Quantas pessoas acabaram dentro da igreja e tiveram finais trágicos, saíram da igreja por causa de dinheiro e tiveram finais trágicos? E quantas pessoas também dentro da igreja tiveram finais trágicos também, mesmo dentro da igreja, porque deixaram de priorizar o reino de Deus. E nessa correria, por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, o dinheiro não é o mal. O dinheiro é a raiz, não é o mal. As pessoas, por amor ao dinheiro, abandonam a Cristo. Muitas, lógico, não todos, obviamente, mas existem muitas pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a Cristo. Quantas pessoas deixaram o Evangelho para seguir uma carreira
né, deixaram a carreira gospel, deixaram a carreira, né, de um cantor evangélico para cantar músicas seculares. São vários artistas. E acabaram transpassando a si mesmo com muitas dores. E não é dores só para essas pessoas, infelizmente é dor para aquelas que o amam também. Para o pai, para a mãe, para os filhos. Vamos citar agora um exemplo, talvez o exemplo mais famoso da história, de Elvis Presley. Que teve, né, a satisfação de ser criado num lar evangélico. Se desviou, se tornou rei no mundo inteiro. Não sei, mas talvez tenha sido o artista, né, se tornado, foi para o mundo, realmente conseguiu se tornar o rei do mundo, o rei da música, e se tornou um dos homens mais famosos da história, um dos homens mais idolatrados da história. Um artista realmente incomum e talvez o mais aclamado de todos os tempos. Mas ele perdeu a sua salvação. Ele ganhou fama, sucesso, dinheiro, mas a vida dele foi transpassada por muitas dores. Se você vê a vida dessas pessoas que são artistas, elas passam uma alegria de aparência. Porque, de certa forma, a fama, a glória traz uma satisfação ao homem. Mas viver afastado de Deus, por outro lado, traz um vazio muito grande. E ver que Elvis Presley, em vários shows, ele era tocado e ele começava até a cantar músicas evangélicas do período que ele era da igreja. Felizmente teve uma morte terrível, deixou uma filha, né, desamparada, sem pai, porque eu acredito que nada vai superar, nada supera a companhia e o amor de um pai. Eu tenho certeza que entre ter um pai famoso e distante, longe, e que vá ter uma morte assim prematura, certamente os filhos, com certeza um filho de verdade vai preferir que seja uma pessoa anônima, mas que ele possa viver, que ele possa ter o contato, que ele possa ter o amor. Então é isso que as pessoas, elas, infelizmente, muitos transpassam a si mesmo, muitos perdem a salvação e de uma forma terrível. Então você vê aqui nesse versículo que não é de forma nenhuma da vontade de Deus, o apóstolo Paulo assim confirmando, onde ele vai dizer que nada trouxemos a este mundo e nada é manifesto, e é manifesto que nada podemos levar, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos contentes. Vai levar alguma coisa esse mundo? Quem vai levar alguma coisa esse mundo? Nada. Os faraós achavam que poderiam levar. Aí você vê lá as grandes pirâmides, que eu considero como grandes túmulos. Tanta riqueza, tá lá as múmias, não aconteceu do jeito que eles esperavam, e eram, né, voltar na outra vida, e na outra existência, em outra etapa, com todas aquelas riquezas. Mas essas riquezas hoje, uma parte, um grande número foi saqueada dessas riquezas, desses ouros, mas outras partes estão lá no museu. Então eles não levaram nada, não há nada. A única coisa que nós podemos levar é o tesouro, como Jesus Cristo falou. Juntai tesouros no céu. Eles juntaram o tesouro na terra. Adiantou alguma coisa para eles, para a salvação deles? Estavam totalmente, redondamente enganados. Totalmente enganados. Então, nosso mestre, ele está certo. Juntai tesouro nos céus. Como que eu vou juntar tesouros nos céus? Vivenciando a palavra de Deus, praticando a palavra do Senhor, sendo humilde, sendo manso, sendo puro de coração. Olha lá, o Sermão da Montanha, capítulo
inicia-se no capítulo 5 de Mateus e se encerra no capítulo 7. Então dê uma olhada, dê uma estudada e acompanhe toda a biografia de Jesus, tudo aquilo que ele ensinou. Você vai entender o que é juntar os tesouros nos céus, né? Quando você se move também, quando você trabalha em prol das mais necessitadas, ou estende a mão, a todas as pessoas a qual você pode ajudar. Eu não estou dizendo aqui que o crente cristão tem que ser bobo, tá? Aí a gente tem que entender isso. E muitas vezes algumas pessoas que não querem trabalho, não querem trabalhar, muitas vezes querem se aproveitar. Aí já é outra questão. Tem pessoas que não querem trabalhar e você sabe que não gosta de trabalho e vai te pedir dinheiro emprestado. 1, 2, 3, 20 vezes vai ficar te pedindo dinheiro emprestado. Aí você sabe da moral dessa pessoa, de quem essa pessoa é. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas é preciso nós vivenciarmos a palavra de Deus, estender as mãos àquelas pessoas realmente que necessitam. Não se esqueça quanto a isso de olhar o capítulo 23 de Mateus e também o capítulo 25 de Mateus, onde traz essa questão das obras em relação ao próximo, onde ele vai nos incentivar a visitar os órfãos, as viúvas, visitar aqueles que estão presos, visitar aquelas pessoas que estão precisando, necessitando de algum auxílio na sua área material e física. Realmente pessoas piedosas, pessoas realmente sinceras, pessoas realmente que estão na dificuldade, tá? Eu não estou aí falando de aproveitadores e mau caráter. Então temos que ter muita atenção quanto a esses cuidados, porque se você está ajudando mau caráter, uma pessoa que está já premeditando, pegar algo com valor com você emprestado, já de maldade mesmo, para não devolver, aí já é outra questão, é outra situação. Tem que ser analisado. Nós estamos então tratando da salvação. E aqui no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo de número 37, vai dizer assim: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa questão é um fato histórico, porque nós estamos tratando aí da primeira convenção, da primeira pregação, de uma pessoa a partir do início da igreja primitiva. A primeira pregação foi de Pedro. E logo aqui na primeira pregação, cerca de 3 ou quase, aproximadamente 3.000 almas se converteram. Após ouvir a pregação de Pedro, eles ficaram compungindo no seu coração, ficaram, nossa, o que eu vou herdar? Como eu vou fazer o que eu devo fazer para conseguir a salvação, para ser salvo? Então essa era a questão. Essa é uma questão fundamental. O que eu vou fazer para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Dinheiro, posses, nada pode comprar a salvação. Nenhum homem pode pagar pelo resgate da sua própria alma. E aí eles fazem essa pergunta e o apóstolo Pedro responde: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Hoje dificilmente você vai ver uma pregação onde os pregadores vão chamar as pessoas ao arrependimento. Praticamente você não ouve isso, Mas aqui você vê que João Batista pregava falando: arrependei-vos. Jesus, no capítulo 4, quando ele sai da tentação no deserto, depois ele ter passado 40 dias e 40 noites, ele sai pregando, e quando ele prega é: arrependei-vos.
Aqui em Atos dos Apóstolos, como nós, né, acabamos de ler, ele também vai falar, o apóstolo Pedro vai dizer, as pessoas vão perguntar, ele vai falar, vai dar a resposta: arrependei-vos e sejas batizado em nome de Jesus. Então essas são as pré-condições preliminares para a salvação. Primeiro de tudo, o arrependimento. Eu não posso me converter ao Evangelho e viver a vida que eu vivia antes. Tem que haver mudança. Aquele que roubava não deve roubar mais. Que furtava não deve furtar mais. Aquele que era adúltero não pode adulterar mais. Sabe? Arrependei-vos de todos os tipos de pecado, mesmo aqueles que você possa vir considerar pequena. Esse pedaço daqui, não. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem que se arrepender. Todas as pessoas que fazem parte da igreja é uma pessoa que estão arrependidas. Mas o que significa isso, arrependei-vos? Não é só você, é se arrepender e abandonar o pecado. Não praticar mais esse pecado. Não praticar mais atos pecaminosos. É arrependei-vos. É arrependimento. Tá? Não pode haver mentira, não pode haver falsidade, não pode haver intriga. Se a pessoa era como é que se diz, iracunda, que é aquela pessoa que se irrita facilmente, só vive irritada, né? Tem que haver arrependimento. Nossa, tem que reconhecer, não é só, é o reconhecimento do seu erro, do seu pecado e o abandono do mesmo. Então tem que haver arrependimento e tem que haver abandono do pecado, tá certo? Então, sexo descompromissado, por exemplo, você só pode realmente ter esse tipo de intimidade as pessoas que são verdadeiramente casadas, né? Então, isso aí são valores escriturísticos, valores do casamento, da família, que ainda é uma questão fundamental, que a igreja ela preserva, porque diz aqui o texto sagrado, interessante, no capítulo 42, ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. De quem eram esses ensinos? De Jesus, que foi transmitido a ele, e eles transmitiram ao povo, aos novos crentes, aos novos cristãos. Então, a palavra de Deus, ela prescreve, né, a relação íntima no casamento. Então, tudo aquilo que você vê que destrói também a sua saúde, como, por exemplo, vício, cigarro, bebida, cocaína, droga, seja lá qual for, todos esses vícios, eles devem ser abandonados. Lembre-se, você agora é templo do Espírito Santo. Você não é templo dos demônios. Você agora tem que cuidar do seu corpo físico, tá? Tem que cuidar do seu corpo físico. Você tem que cuidar, ou seja, da sua saúde. E quando a pessoa lá viciada, seja ela em qualquer tipo de droga, essas drogas ela atingem o seu corpo como um todo e também atinge o cérebro. Então, bebida, cigarro, cocaína, seja lá o que for, vícios. Eu sou viciado em jogos de celular. Eu sou viciado em jogos de azar. Eu sei lá, seja qual for o vício, tem que abandonar, não importa qual que seja o vício. Não pode. O cristão, ele não pode estar preso nem escravizado em qualquer tipo de vício. Quanto a isso, eu vou ler os 3 versículos que se encontram aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 8, vou ler o versículo de número 32, o versículo de número 34 e o 36.
32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, vos sereis livres. Se você é cristão, se entregou a Cristo de verdade, se você conheceu a Cristo de verdade, se você mantém um relacionamento com Cristo na íntegra, você é uma pessoa liberta. Agora, se está preso em pornografia, tá? Existe muita gente, infelizmente, triste dizer isso, mas no meio cristão também, que é presa em pornografia. Isso é gravíssimo. Isso dá uma porta, nossa, abre não uma porta, é um portão para os espíritos malignos atuarem na vida dessas pessoas que são pervertidas, que vivem, né, ou escutam ou veem, né, vídeos pornográficos, né, e entram em conversas pervertidas. Isso é terrível, isso dá uma legalidade muito grande mesmo para que os espíritos demoníacos atuem na vida dessas pessoas. Diz aqui o texto sagrado: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira coisa que você tem que colocar em mente é que Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, quer que você seja livre de todo pecado. Ele não deseja que você fique preso nessa perversão. Ele também não te condena, sabe? A sua alma é muito valiosa, mas você tem que valorizar a sua alma. Você tem que saber também o valor que você tem. Está desperdiçando tempo, memória, até dinheiro. Muitas pessoas desperdiçam dinheiro com a perversão, podendo nutrir a sua mente com a palavra de Deus, estudar, ler. Quanto tempo as pessoas perdem por causa da perversão sexual? Em vez de alimentar o seu espírito, está alimentando a sua carnalidade. Em vez de alimentar a sua alma, está destruindo a sua alma. Então o texto, a palavra de Deus, ela não mente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o salvo em Cristo, ele tem que ser liberto, e essa é uma pré-condição para o batismo. Jamais podemos descer as águas ou levar alguém ao batismo em águas que estejam aí na perversão sexual, assistindo filmes pornográficos, que estejam fazendo sexo fora do casamento, ou que estejam praticando algum ato de adultério. Nós não podemos levar água às pessoas que estejam fumando, bebendo, até mesmo vinho não pode, tá? Isso é algo da nossa Assembleia de Deus. Não pode beber vinho de forma nenhuma, tá? Mas é só um gole de vinho, só que nós já temos isso, porque um gole, né, que a pessoa, e se a gente abrir mão, vai haver pessoas que têm tendências alcoólicas. Aí essas pessoas, elas vão acabar tomando só um golinho, é permitido, e leva elas de novo a se tornarem, né, foram libertas, e pode levar ela até o risco dessas pessoas voltarem a beber. Então não pode de forma nenhuma, tá? Eu sei que nós não podemos exigir dos novos convertidos, das pessoas ainda que não descerem águas, porque elas não são membros da igreja. A pessoa só passa a ser membro da igreja
um membro oficial, com o seu cartão de membro, tudo direitinho, depois que é batizada em águas. A pessoa que não é batizada em águas, ela não é membro da igreja. Tá? Tanto que ela não cabe a ela a doutrina, porque ela não é oficial da igreja. Mas para ela ser membro da igreja, ela precisa passar pelo batismo em água. O batismo em água é uma aliança, né? Uma aliança que você confirma a sua aliança com Deus. É uma prescrição da Bíblia Sagrada, do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, você já é salvo, se converteu, é salvo, está em Cristo, mas precisa passar pela experiência do batismo em água. Tem que ser batizado em água. Só que nós não batizamos pessoas que estejam aí em condição de pecado. Então, verdadeiramente, tem que haver arrependimento. E como é que é marcado esse arrependimento? O arrependimento é marcado pelo fato do abandono do pecado, tá? Uma separação completa e total do pecado para ser batizado. Mas existem igrejas que você se converte, e que a pessoa se converte, né? E ela pode ser batizada na mesma hora, no mesmo dia. Quanto a isso, não quero aqui dizer que está errado, nem que está certo. Eu, particularmente, defendo a nossa forma da Assembleia de Deus, da forma que trabalha. Não considero para mim a possibilidade de uma forma imediata, a pessoa aceitar a Cristo, ela ser batizada em águas. Aconteceu num tempo passado, não era urgente. Agora não podemos hoje, eu não faria isso, não me sentiria consciente, firme nessa decisão de pegar uma pessoa que se converteu e já batizar essa pessoa em água, estando ela ainda viciada em pornografia, em cocaína, em cigarro. Então ela tem que passar ainda pelo processo da libertação. Tá? E aí varia aí esse processo de libertação, ele varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que eu vou te falar que eu acredito numa libertação de algumas pessoas instantânea. Realmente a pessoa, ela teve aquele impacto e mudou completamente a sua vida. Até acredito que acontece. Aconteceu, por exemplo, com a igreja, com o apóstolo Paulo, e acontecia muito nos tempos antigos, eu acredito nisso. Mas hoje, eu acredito que os números são muito poucos. Tem sim, mas são muito poucos das pessoas. A maioria precisa ainda de um processo, de uma fase de libertação. Do grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, poucas são as pessoas que realmente prosseguem até o final. Aí eu imagino que se eu tivesse já batizado essas pessoas, que se entregou a Cristo, eu já batizei em águas. Nem liberto estava, nem tinha uma aliança com Cristo verdadeiramente. É tanto que alguns meses se passaram e essas pessoas, elas simplesmente não permaneceram na igreja. Isso prova, de fato, que nós, assembleanos, nós estamos corretos em dar um tempo, fazer um estudo, né, colocar com muito cuidado, com muita cautela, todas as prescrições concernente à decisão do batismo em água. Nós detemos aí, né, pela misericórdia de Deus, o fato de nós batizar ou não a pessoa, e nós sim levamos e queremos batizar o maior número de pessoas possíveis, mas realmente pessoas que tenham se arrependido dos seus pecados, tenham tido a sua vida transformada e queira realmente, né, esteja tomando um passo realmente convicta no seu coração de que elas querem fazer uma aliança com Deus e permanecer nessa aliança com Deus até o final de suas vidas. E eu queria finalizar essa aula fazendo menção aqui do capítulo de número 9 de Lucas, capítulo de número 9,
E no versículo 23 que vai dizer assim, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, eu me envergonharei dele no dia da minha glória. Você vê aqui que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, prejudicando a si mesmo e se perdendo. O que adianta? A maior bênção que o homem pode ter é a sua salvação, é andar com Cristo. E andar com Cristo é interessante que ele vai falar. Cada um, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, negar o meu eu, negar as minhas próprias vontades, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Até parece pesado, a gente fala negar a nós mesmos. Mas na verdade, podemos imaginar o seguinte: quantas pessoas que não quiseram negar a si mesma foram viver uma vida dissoluta, de prazeres carnais, viver em plena liberdade, e essas pessoas acabaram morrendo. Essas pessoas acabaram perdendo a sua própria vida, perdendo a sua própria família, o amor da sua vida, muitas vezes. Quantas pessoas acabaram sendo destruídas porque não negaram a si mesmo? Então a melhor coisa que nós fazemos é nos entregar a Cristo, vivenciarmos a palavra de Deus, ou seja, colocá-la na prática no dia a dia e vivenciar com amor. Entendendo uma coisa que eu sempre falo: o pecado, ele não pode fazer mal a Deus. Ele não tem como prejudicar a Deus. O pecado, ele só prejudica a nós mesmos. Quando nós transgredimos, quando nós erramos, de alguma forma, nós prejudicamos, infelizmente, outras pessoas e trazemos grandes prejuízos para a nossa própria alma, para a nossa própria vida. Eu poderia falar de quantos problemas a gente vê aí na mente das pessoas, quantas pessoas sofrendo porque entraram no mundo da perversão sexual. Quantas pessoas aí, irmãos, que não conseguem dormir direito porque seguiram seus instintos. Hoje se arrependeram até, chegaram até o ponto de se arrepender, mas já foi tarde. Outras não teve nem tempo do arrependimento, passaram pelo outro lado, perderam a sua salvação. Tiveram tempo de arrependimento sim, não se arrependerem quando foi ver, né? Porque quando eu falo assim, porque existem algumas pessoas que passam algumas situações e aí vão parar no hospital. Chegar lá ainda tem alguns dias de vida. Ainda dá tempo dela se reconciliar com Deus. Mas tem algumas, grande parte, que vem a morte súbita por meio de um acidente de carro, um infarto, não sei, e acaba perdendo aí a sua salvação. Então vamos orar, Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter essa oportunidade de, de certa forma, contribuir para a sua vida espiritual. Quando nós estamos também meditando aqui, eu também estou me alimentando da palavra de Deus, me fortalecendo também na palavra do Senhor.
Então fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar pela vida, Senhor, dessas pessoas, meu Pai amado, meus irmãos, que estão a padecer, né, passar por esse período, essa fase de crescimento, amadurecimento na tua casa, que essas palavras, Senhor, que foram ensinadas, que foram transmitidas, venham falar fortemente, tenha falado fortemente no seu coração, e que também, Senhor, essas palavras induzam, né, essas pessoas a buscarem, a conhecerem cada vez mais as Escrituras e vivenciar a sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, Senhor, eu te peço, firma eles cada vez mais e que nada e nem ninguém venha ter o poder de tirá-los da tua presença, mas pelo contrário, que eles, pela virtude do poder do Espírito Santo, venham ganhar almas para o teu reino, e seja um atalaia, um ponto de firmeza, uma coluna de fé e de glória para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.